De volta com o nosso Balanço Geral, agora meio-dia e 43 minutos, faltam 17 minutinhos para 1 hora da tarde. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Já deu aquela higienizada nas suas mãos? Não? Então pegue aí o seu álcool gel ou álcool líquido, ó, e aproveite para dar aquela higienizada. É importante lembrarmos sempre que estamos em pandemia. A Organização Mundial da Saúde e as autoridades sanitárias de todo o mundo ainda não baixaram o alerta, então vamos fazer nossa parte, vamos higienizar as mãos sempre que possível e continuar utilizando máscara, tampando sempre nariz e boca, igual eu faço quando eu vou receber algum amigo aqui no estúdio. É o que vai acontecer agora. Eu recebo aqui o professor Charles, que é do Conselho do Fundeb, que veio bater um papo com a gente. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Importante lembrar que estamos todos testados e vacinados, mas continuamos usando nossa máscara, porque a gente também tem que cuidar dos outros, não é verdade, professor? Isso. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Tá ligado o microfone? Tá ligado. Oi. Agora sim. Boa tarde a todos os telespectadores que estão em casa assistindo esse programa que tem bastante audiência. Agradecer pelo convite, por estar aqui no programa para transmitir as informações para a sociedade, porque o nosso trabalho do Conselho de Acompanhamento, Controle Social do Fundeb é para a sociedade, para que seja dada a devida transparência na aplicação de recursos públicos da educação. Deixa eu fazer uma introdução primeiro aqui, professor. Primeiro agradecer porque o senhor veio em cima da hora, agora há pouco que eu fiz esse chamamento aqui no ar e a nossa direção atenta ao meu pedido entrou em contato com o senhor. E dizer o seguinte, professor, nós fomos surpreendidos, né, finalzinho da semana passada, acho que já não era nem final de semana ainda, com essa notícia de que seriam destinados aí 21 milhões de reais para aluguel de tablets pela Secretaria de Estado da Educação. E acho que 1 ou 2 dias depois também se tornou público de que haveria mais aí um investimento de milhões para a compra de chips, né? Que são os chips de telefonia, para que os tablets possam se conectar com a internet. O senhor é um profissional da área, o senhor entende melhor do que eu sou jornalista, eu só apenas repasso informação e investigo naturalmente. E essa era a minha dúvida, professor. É correto alugar tablets? O correto seria comprar os tablets? E essa cifra, está certo, professor, o que o governo do estado está fazendo hoje? Oi, primeiramente, desde o dia 17 de novembro, eu protocolei no Conselho para o presidente Alex Farias informações referentes ao exercício 2020 e ao exercício 2021, que é a prestação de conta do recurso do Fundeb para o Conselho. Quem faz essa aprovação, ou aprovação com ressalvas, ou reprovação das contas da educação, é o Conselho do Fundeb. Após essa análise conclusiva e o parecer conclusivo dos conselheiros, essas informações são enviadas para o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é no MEC, no Ministério da Educação. Então, para a gente aprovar essas informações no Conselho, nós temos que ter todas as informações necessárias, o detalhamento da receita e das despesas. Então, para nossa surpresa, recentemente foi publicado no Diário Oficial do Estado esse contrato de 21 milhões, o primeiro contrato, que é para aluguel de tablet. Mas o que é que houve? Na fala da secretária Gorete, secretária de Estado da Educação, ela informou na Assembleia Legislativa, eu estava presente na sessão, na audiência pública, ela informou que seriam feitas compras dos tablets para distribuição para os alunos da rede de ensino, inclusive de 5ª, 8ª e também de ensino médio. Deixa eu lhe interromper, professor. Então, na audiência, foi dito que os tablets seriam comprados, seriam propriedade do Estado e cedidos aos alunos, é isso? Isso, seriam comprados com recursos da educação, né, para a distribuição nas escolas da rede estadual de ensino. Perfeito. E, para nossa surpresa, houve essa contradição na fala da secretária e agora eles fizeram um contrato para aluguéis de tablets e um valor elevado. Por essa situação do valor elevado de 21 milhões, que se você fosse comprar em grande lote, esses tablets sairia pela metade do valor. Um exemplo. Tudo que é no atacado é mais barato. Né? Essa situação. Então, pedimos auxílio dos órgãos de controle também, Ministério Público Federal, através do Procurador-Chefe Alexandre Guimarães. Hoje protocolei também um documento para a Promotoria da Educação, para o promotor Roberto Álvares, para que ele possa também dar esse auxílio, para que a gente possa dar esses esclarecimentos necessários da utilização desse recurso para a sociedade amapaense, porque esses recursos são advindos dos nossos impostos e a gente precisa esclarecer a sociedade
e especialmente os profissionais da educação que precisam desse esclarecimento para que eles também trabalhem dentro da escola e a qualidade do ensino vem através dessa transparência também. Nós temos alguns documentos, professor, se o senhor permitir que a gente coloque no ar, que nós colhemos aí durante esse fim de semana. Vamos mostrar alguns documentos e a gente vai explicando o que é cada um deles, por favor. Aqui, ó, este é um dos requerimentos. Explique para nós que requerimento é esse que foi feito no dia 7 de janeiro, portanto, professor. Vou pedir para encher a tela, por gentileza, enquanto a gente acompanha. Fique à vontade, professor. Esse requerimento foi protocolado no dia 7 de janeiro para o procurador-chefe do Ministério Público Federal, pedindo o detalhamento e a cópia desse contrato, esse contrato 944 que foi assinado em dezembro. Esse contrato foi assinado em dezembro, então a gente pede esse detalhamento e a cópia do contrato para a gente analisar essa documentação. E o detalhamento não é apenas as letras, a gente quer ver o documento assinado pela empresa, o valor que já foi pago, inclusive já tem uma parcela que foi pago desse valor. 415 mil, me parece, isso, professor. já tem uma parcela que foi pago. E o outro contrato é de contratação de chip da empresa Oi Móvel, que é no valor de R$10.635.113. Bom, se nós somarmos aí a grosso modo, 31 milhões e 700 mil reais. Mais de 30 milhões do recurso da educação. Então, para você ver que são valores elevados e a gente precisa dessa transparência, dessas informações para que a gente possa aprovar ou aprovar com ressalvas, se tiver algumas inconsistências, certo, ou reprovar as contas. Esse que é o papel do Conselho. Inclusive está aqui assinado pelo senhor esse documento. E a próxima aba, que é a aba da direita, vou pedir para a gente trocar a aba do navegador, é o comprovante do protocolo, que mostra realmente que deu entrada no Ministério Público esse seu documento, professor. O Ministério Público Federal, qualquer informação pública, as instituições têm um prazo de 20 dias pela Lei de Acesso à Informação para oferecer a resposta desse documento que foi protocolado. Então, estou fazendo o papel, contribuindo com a sociedade amapaense, que a gente possa dar esclarecimento para a sociedade com referência a esses valores elevados desses contratos que estão na Secretaria de Estado da Educação. Bom, vou pedir para voltar a imagem aqui para o estúdio, por gentileza, porque nós temos também mais alguns documentos, professor. Inclusive, um deles é o documento que mostra, né, os valores, que mostra a solicitação. Essa aqui é a ata de registro de preços. Professor, para quem está em casa e não entende como funciona isso, sempre que um órgão público vai fazer alguma compra, alguma aquisição, ela tem que publicar uma espécie de documento para que todo o mercado fique sabendo que há uma intenção de compra, é isso? É isso, né? E essa legalidade jurídica, ela é feita dentro da própria PGE, está aí a documentação, né, pelo Nasson Galeno, que é o procurador-geral lá, junto com a sua equipe. Então, a gente precisa desses esclarecimentos necessários, de toda essa documentação, inclusive, Luiz, toda a documentação referente a esses contratos já foram pedidos através de documentos para o presidente do Conselho do Fundeb. Já fiz essa solicitação como representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Eu represento a CNTE, que você conhece um pouco a história da nossa confederação. Sim. Ela faz esse debate a nível do Brasil, então eu faço parte dessa representação dentro do Conselho do Fundeb. A gente está vendo aqui, neste momento, são alguns dos detalhes das características mínimas de que este tablet, digamos assim, deve ter. A gente está vendo aqui que é uma tela de 10 polegadas, memória de 2 GB de RAM, processador octa-core, que é mais câmera traseira, câmera frontal, um sistema operacional iOS Android 9, que eu não sou especialista em tecnologia, mas eu acho que o Android 9 já está um pouquinho ultrapassado, né? Já estamos quase, salvo engano, no 12 ou no 13, a versão atual em alguns dispositivos. E aqui, ó, sobe um pouquinho, deixa eu ver qual que é o primeiro campo, por favor. Volta um pouquinho. Não, volta, aqui, ó. Quantidade, pode baixar agora um pouquinho. Quantos tablets são? 12.395. Esse é o número, então, contratado, professor. Deixa eu fazer uma continha rápida. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Vou arredondar os números. 21 milhões. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. 21 milhões. Vou arredondar, professor, com a sua licença. Dividido, vou arredondar também aqui, vai por 12 mil. Um custo aí de R$ 1.750 por tablet.
por essa configuração, professor, me parece um valor mais caro do que comprar o próprio tablet, né? Para você ver que nessa documentação existem inconsistências, a gente precisa averiguar de fato essas informações. E, inclusive, Luiz, nós ainda não aprovamos os relatórios da gestão do exercício de 2021. Vai ter a reunião ainda esse mês do Conselho do Fundeb para aprovar ou reprovar o relatório do primeiro bimestre ainda de 2021. Então, há esse atraso dentro da aprovação do parecer conclusivo do Conselho, e a gente está aguardando essa reunião para a gente fazer esse debate. Inclusive, eu me posicionei lá na reunião do Conselho para que não aprovasse naquele momento o relatório do primeiro bimestre de 2021, até porque existem algumas inconsistências na prestação de conta da Secretaria de Estado da Educação. Então, o nosso papel é trabalhar com transparência, compromisso e responsabilidade. É isso. Professor, a sua categoria passou por uma grande provação no final do ano passado, que foi a distribuição, né, dos valores do Fundeb, e agora começa o ano com mais essa bronca para ser resolvida, né? Isso. E eu sou diretor de assuntos educacionais e culturais do SINCEPEAP, represento os profissionais dentro desse conselho, e o que depender de mim, estarei prestando todos os esclarecimentos necessários para a imprensa local, para os profissionais da educação, através das nossas assembleias, que vai ser marcada também a assembleia, para que a gente possa colocar toda essa realidade para os profissionais. E a nossa luta sempre vai ser, Luiz, pela qualidade de vida da população amapaense. Todo o nosso trabalho, todo o nosso compromisso deve ser feito com a sociedade, em parceria com a sociedade, para que a sociedade pague seus impostos, ela precisa também ter esses esclarecimentos que são recursos públicos e a devida transparência. Agora, uma última pergunta, professor. A política da boa vizinhança, digamos assim. Se nós somos vizinhos e algo que o senhor faz me incomoda, eu primeiro tento conversar para depois, quem sabe, judicializar alguma questão. Houve uma tentativa do SINCEPEAP em conversar com a Secretaria de Educação, com o governo do Estado, antes da necessidade de uma denúncia, de protocolar um requerimento? Houve aquela coisa de vamos conversar, queremos entender o porquê disso? Houve porque dia 17 de novembro eu protocolei o documento no Conselho do Fundeb para que a gente pudesse ter essas informações, e até o momento não foi apresentado essas documentações. Essas informações que foram protocoladas no Ministério Público foi devido a essa falta de diálogo com a gestão, e por isso que a gente procurou já os órgãos de controle externo, porque não houve esse devido cuidado por parte da Secretaria de Estado da Educação em apresentar as informações para o Conselho do Fundeb. Então, por isso que eu tomei essa decisão, por conta do prazo, que expirou o prazo da Secretaria de Estado da Educação oferecer essas informações para o Conselho do Fundeb. Está faltando debate, professor? Está faltando uma mesa para sentar e conversar? Isso, está faltando. O SINCEPEAP sempre está à frente desse debate do direito dos profissionais da educação, do direito dos alunos, e até o momento o governo do Estado não tem sentado com o sindicato para fazer esse diálogo, para que a gente possa esclarecer essas inconsistências que tem nos relatórios que são apresentados para o Fundeb na prestação de conta do recurso da educação. Aproveitando sua presença, professor, e já agradecendo de antemão mais uma vez, como os nossos professores estão no gás total agora para a volta às aulas, início de 2022, algumas escolas continuaram, o ano letivo algumas não encerrou, qual é a expectativa agora para esse ano? Mais um desafio para os professores? Isso, a nossa posição, Luiz, é no momento que ainda, para vocês verem, a crise ela continua, a crise sanitária continua, a pandemia continua, tem as variantes que estão surgindo desse vírus. Então, a nossa posição, que eu sempre converso com a professora Kátia, a nossa presidente. Um abraço a ela, inclusive. Um abraço para a professora Kátia, que me delegou essa confiança de estar representando os profissionais dentro do Conselho do Fundeb. A nossa posição do SINCEPEAP é que não houvesse as aulas presenciais, porque as crianças ainda também não foram vacinadas, ainda está nesse imbróglio de vacinar as crianças da rede. Muitos jovens já foram vacinados, mas ainda
Existem muitos profissionais da educação que estão adoecendo, pegando o vírus na escola. Então, eu acho que você está acompanhando um pouco também da rede municipal e rede estadual. O vírus está espalhando novamente. Tem profissionais que não estão indo para a escola porque estão contaminados pelo Covid-19. Então, a nossa posição é que fosse suspendido as aulas presenciais até minimizar essa questão da pandemia e também a vacinação, que muitos profissionais ainda não se vacinaram. Tá certo. Professor, obrigado pela presença, uma ótima semana e atrasado, mas um feliz ano novo para o senhor e leve nosso abraço a todos os seus pares. Feliz ano novo a todos, obrigado aos telespectadores que estão assistindo esse programa e desejar feliz ano novo e um sucesso aqui no seu programa, que é de grande relevância para a sociedade. Muito obrigado. Professor, até a próxima, fique à vontade. Então tá aí, essa é a posição oficial, não é, do SINCEPEAP, representado aqui pelo professor Charles, em relação a essa locação de tablets, né, de chips, enfim, a essa situação toda que foi apresentada e que agora a gente aguarda. Eu vou tirar minha tela, uma vez que eu já estou sozinho aqui no estúdio, porque nós temos aqui uma nota que foi divulgada pela Secretaria de Educação, que está bem aqui, ó. Eu vou ler a nota junto com vocês, porque aqui no Balanço Geral a gente abre o mesmo espaço para todos, e assim como o professor Charles teve naturalmente todo o direito de falar, a gente também vai ler na íntegra aqui a nota que diz: em relação às informações que circulam nas redes sociais sobre o processo de contratação de tablets por regime de locação para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, a Secretaria de Estado da Educação, SEED, esclarece: o referido processo licitatório, iniciado em setembro de 2020, junto à Central de Licitação e Contratos do Amapá, foi concluído no final do ano passado, depois de cumprir todas as etapas legais previstas para uma licitação pública, sempre com ampla transparência. Durante o processo, não houve nenhuma ação que impedisse a continuidade do certame ou levantasse suspeita sobre a legalidade. A nota segue: o processo foi deflagrado em função das medidas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de afastamento social como forma de prevenção à propagação do coronavírus, Covid-19. Diante desse cenário, a SEED, empenhada em diminuir as desigualdades sociais entre as crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes da rede estadual de ensino, desenvolveu diversas estratégias, entre elas a viabilização de programa educacional para garantir o direito à educação dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, possibilitando a manutenção das atividades pedagógicas com menor prejuízo aos estudantes, em especial aqueles em situação de maior vulnerabilidade social e menor renda. A opção pela contratação dos tablets pelo sistema de locação segue as tendências mais atuais da gestão pública. A locação evita a depreciação do equipamento e que o mesmo se torne obsoleto em um curto espaço de tempo, acompanhando a inovação tecnológica, assim como a reposição do equipamento quando de perda, extravio, roubo ou surgimento de problemas técnicos. Segue a nota: o valor investido é proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, por isso também a participação do professor Charles, porque é a parte dele, para o aparelhamento da educação básica dentro do limite obrigatório de investimento. Todos os atos que se referem ao contrato que irá beneficiar 12.395 estudantes da rede pública estadual do município de Santana encontram-se à disposição dos órgãos de controle. Por fim, reforça que a implementação do uso das novas tecnologias na educação é algo previsto na nova Base Nacional Comum Curricular, na sua competência 5, onde descreve que o estudante deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Finaliza a nota com os brasões aqui, né, do governo do estado do Amapá e a logo também da Secretaria da Educação. Pois bem, uma vez comigo aqui que nós ouvimos o professor Charles e agora a gente leu a nota que foi emitida pela Secretaria de Educação, agora cabe a minha opinião, o meu comentário. Pois bem, esse processo teve início em 2020, é verdade? Onde estávamos com altos picos, né, da doença. O que me surpreende é que agora,
no fim do processo, agora no fim do prazo, onde a gente já imagina estar caminhando para o fim da pandemia, agora é que estão querendo concluir o processo? Acredito eu que nós já passamos pela pior parte. Nós já passamos pelo momento em que não havia vacinas. Nós passamos pelo momento em que os professores realmente estavam colocando a própria vida em risco ao ir para a sala de aula. E eu costumo dizer sempre, o professor ele merece todo o respeito. Por quê? Não haveria nenhuma profissão se não houvesse a profissão do professor. Não haveria o jornalista, não haveria o engenheiro, não haveria o astronauta. Nenhuma profissão existiria se não existisse o professor. Por isso que eu defendo que o professor deveria ganhar o teto do salário, o professor deveria ganhar o mesmo que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas infelizmente no Brasil a realidade é diferente. Infelizmente no Brasil o professor é colocado hoje como uma categoria secundária, como uma categoria que é só mais uma, quando deveria ser a categoria. Mas enfim, isso não é uma coisa que a gente vai mudar no Amapá. Isso é uma coisa que infelizmente, desde os tempos de Cabral, parece que a coisa é assim nas bandas de cá do Oceano Atlântico. Mas a realidade é o seguinte, me parece muito conveniente agora que essas coisas aconteçam. E a nota, com todo respeito à CED, a nota não explica valores, a nota não justifica 12.395 tablets para Santana, mas e os alunos de Macapá, e os alunos de Mazagão, e os alunos de Oiapoque, de Calçoene, de Tartarugalzinho, os alunos de Pracuúba, de Cutias, de Serra do Navio, os alunos de Laranjal do Jari, de Vitória do Jari, os alunos de Ferreira Gomes, de Porto Grande, de Serra do Navio, de Pedra Branca do Amapari. O que nós vemos hoje não é uma universalidade. Ah, agora sumiu a palavra. O que não se vê agora é que se pensa em todos. Vamos aguardar o que vai acontecer. E o que nós vimos? Já há o protocolo para que o Ministério Público Federal entre em ação e que possa investigar. E olha que nem entramos ainda no assunto da CPI do Fundeb, que isso ainda vai ficar para uma próxima ocasião. Balanço Geral volta já, 1h e 5 minutos, eu vou tomar uma aguinha e já tem mais, não sai daí.